Então, hoje nós vamos falar sobre a aliança da ciência com a religião, capítulo 1, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu gosto muito de definição. Toda vez que eu posso, eu coloco. Então, ciência vem do latim ciência, que significa conhecimento. Então, como definição, é o conhecimento que explica os fenômenos, obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Tem um monte de definição, mas elas são muito longas. Eu peguei as que dá mais para entender melhor. Portanto, a ciência, ela está ligada às leis materiais, ou seja, cuida do homem. A religião vem do latim regio, que vem de religação, ou ligação, ou união. Então, é um conjunto de práticas, crenças e valores que permitem a uma pessoa ou comunidade ter uma conexão com o divino e a vida espiritual. A religião, então, está ligada às leis morais e cuida da nossa alma. Tá? Bom, o que a gente vai ver é o seguinte, é que dessa lição já começa assim, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Beleza, então elas têm que alavancar, cada uma por si. A vida inteira foi assim. Elas não se interagem. Por quê? Porque cada uma pensa na sua definição exclusivamente. São exclusivas, cada uma acha que a sua é melhor. Então elas não caminham juntas. Né? É uma pena. E nisso fica um hiato entre as duas, fica um vão entre as duas. Até que com o tempo, os cientistas, eles chegaram à conclusão que para suas pesquisas, algumas respostas eles não tinham para finalizar ou para dar andamento à sua pesquisa por um determinado tema. Não ia, não caminhava, não saía do lugar. Nós somos limitados. Eles achavam que eles eram o quê? Mas davam continuidade, iam por outros caminhos, pegavam outro rumo, enfim. Mas não tinham respostas para algumas questões, ficavam em aberto. Né? Por outro lado, a religião também. Ela tinha alguns fatos religiosos, né? Através de estudos, foram aparecendo dúvidas também. E precisavam também que alguns fatos religiosos fossem esclarecidos como naturais e verdadeiros, mas para isso precisavam da ciência para comprovar esses fatos. E aí? Ninguém queria abrir mão de nada. Cada um puxava a sardinha, a brasa para a sua sardinha. Até que, com o passar do tempo, esse vazio foi, entre a ciência e a religião, acabou sendo preenchido por um traço de união. E esse traço de união é o conhecimento das leis do universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Parece familiar, não parece? Então, as leis, do conhecimento de uma lei do universo espiritual que interage, que busca relações com o plano corpóreo. Então, esse vazio se chama doutrina espírita, né? Onde a gente sabe que não dá para separar a alma do homem. Não tem como. Por mais ignorante que a gente seja, se a gente for pensar com carinho nesse tema tão complexo, né? E olha que nem cientistas nós somos, mas é muito fácil. Um corpo sem um outro componente, que é a alma, ele não tem vida. E a alma, para progredir, precisa de um corpo material. E daí? Aí começou tudo aquele monte de gente, e queima não sei o quê, e tem que fazer reunião escondido, e tudo aquilo. Mas, felizmente, alguns espíritos que reencarnaram já vieram com essa missão, e conhecedores
dessa trajetória, ou não, né, instintivamente eles teriam alguma sensação de que era responsabilidade deles e continuaram. Apesar de todas as intempéries que passaram aí, eles continuaram. Né? Allan Kardec, no livro dele, O Espiritismo na sua expressão mais simples, ele fala que assim como a ciência propriamente dita tem por assim como a ciência tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Foi onde começou a doutrina ser reconhecida como uma ciência. E aí vai falando do triplé do espiritismo, do tripézinho, né? Filosofia, a ciência e religião, isso. Então, as coisas foram acontecendo. A vinda da ciência, da física quântica, também já ajudou a aprofundar mais o estudo dos pesquisadores do espiritismo, tendo como comprovar mais a energia que envolve a gente, os vários tipos, né? E também ele fala que o espiritismo é uma ciência que cuida da natureza, a origem e o destino dos espíritos. Porque até então, esse negócio de onde eu vim, não sei, para onde eu vou, muito menos. A doutrina não deixa essa dúvida. No curso, vocês vão aprender que existe o início de tudo. Existe o início de tudo, ninguém brota de nada. Nós nascemos somos criados como seres mais primitivos, que são as mônadas, e aí as coisas vão evoluindo, né? Tem muita lógica nisso. Então, a natureza, a origem e o destino dos espíritos, que é um objeto de estudo da doutrina espírita. E aí começam a aparecer alguns pesquisadores, alguns cientistas, que alguns já vieram com uma carga de conhecimento e sensibilidade para uma coisa além. Outros adquiriram isso por terem que se dobrar por necessidade de maiores explicações que não de um plano tão limitado como o nosso. Por exemplo, tem um monte, gente, um monte, e é tão legal de ver a história deles, quando eles começam a aceitar que essa interação já passou do tempo de acontecer, né? Mentira, acontece na hora certa, mas que daqui para frente as coisas precisam ser vistas dessa forma, né? Einstein, por exemplo, ele, um físico alemão, de família judia, né? Ele soltou essa frase, que acho que muita gente conhece: ciência sem religião é paralítica, e a religião sem ciência é cega. Isso aqui está muito claro. E ele fala mesmo que por tudo que ele passou, discriminação por ser de família judia, um cara alemão sendo de origem judia, né? E a gente já sabe de tudo isso. Guerra, as obras dele, os estudos dele que eram discriminados por ele ter pensamentos judeus, né? Enfim, vários fatores. O exílio dele para os Estados Unidos, ele passou por tanta coisa. E por tanta coisa que ele passou, ele começou a refletir e questionar e requestionar várias coisas. Então ele passou, depois de tudo isso, a reconhecer uma interdependência cada vez maior entre religião e ciência. Um físico, mas é que ele já trazia na bagagem dele também isso, né? E para ele, a fé religiosa se tornou uma crença na possibilidade de conhecer a verdade, e, com isso, o verdadeiro motor do pesquisador. Então, já se dobrou, já deixou claro. Isaac Newton, ele era britânico, e ele era, além de matemático, físico, astrônomo, teólogo, alquimista. Quase que ele passa na fogueira lá da Inquisição. E um autor que fez a biografia dele diz que ele falava, né, ele deixava claro aí que o misticismo e a religião não só conviveram com a ciência,
como a fortaleceram. Isaac Newton. Eu nem peguei a data, porque é muito velhinho. E assim foi, né? Com isso, vários segmentos, a medicina, a física, a química, a psicologia, a eletrônica, muitos segmentos começaram a pesquisar, né? E aceitar essa interação aí da ciência com a religião, e foram seguindo vários estudos aí que foram sendo comprovados, desde os mais simples até alguns que estão se tornando mais complexos. Então, por exemplo, tinha um médico que ele estava gravando os sons dos pássaros, e quando ele foi estudar, aumentou, mudou frequência, aquela coisa toda, ele percebeu vozes no final. E assim, eu não fui ver, porque não ia dar para passar, mas depois de tanto estudo, eles perceberam que eram vozes de pessoas já mortas. Outra, teve uma psicóloga, psiquiatra, enfim, eles usavam a hipnose, né? O processo de regressão, até louco, né? Além do intraútero, e foram descobertas várias vidas daquela criança que estava lá. Né? Então, imagina o tanto de tempo que eles levaram. Outros tiveram experiências e começaram a pesquisar, e hoje já está comprovada a experiência de quase morte. Em qualquer UTI, hoje em dia, e já há algum tempo, se ouve. Né? Eu achava graça, porque todo mundo morria de medo. Mas os pacientes falavam isso, naturalmente para eles. Vai ver lá o túnel, conversa e volta, não é sua hora ainda. Mas leva o conhecimento. Muitos levavam. Terapia de vidas passadas, psicólogos também fazem isso muitas vezes, né? E profissionais que trabalhavam com crianças e também foram... Pelo jeito delas, é que eu não pude. É muita coisa, né? Conduzir o trabalho, principalmente com crianças, eles achavam mais fácil de perceber a pluralidade das vidas. Tinham características de outras vidas. Teve não lembro o nome agora, que ele já acreditava na reencarnação, porém, o foco do estudo dele foi para o que será que o espírito faz entre uma vida e outra. Acho que ele não tinha nada para fazer, ele foi da reencarnação, já sei. Então, agora eu quero ver o que eles ficam fazendo entre uma vida e outra. Então, assim, eles se dispuseram a dar a cara para bater, mas eles comprovaram tudo o que eles estudaram. Né? Tinham associações, tinha aí. O cara um jornalista que mexia com telecomunicação, radiofônica, essas coisas, ele se juntou a um psiquiatra e juntos eles começaram a gravar. Era um jornalista, como é que chama? Investigativo. Então o cara tinha os pés no chão, ainda mais jornalista, né? Que faz a coisa... Não sei, eu acho fantástico, porque eles estudam de um jeito, eles investigam de um jeito e conduzem de um jeito que quando é legal mesmo o trabalho deles, né? Bom, o Brasil não fica fora disso. Tem uma cientista que ela, em 1955, ela formou um grupo de telecomunicação, 55, para estudar vozes, mensagens do plano espiritual. Aí, em 55, isso foi em 55. Enfim, 20 anos depois, em 1955, 20 anos depois, ela aumentou, fez outra associação já com outros países. Então, o legal é que a gente vê que os afins se buscam realmente para se fortalecerem e tornarem o estudo mais sério, né, com comprovações e tudo. Na USP tem um núcleo de estudo que chama PROCER,
eles estudam a espiritualidade e a religiosidade. E em 1914, esse estudo ProSer, eles atestaram como verídicas umas cartas do Chico Xavier, em 1914. Então a coisa flui. A gente aqui não sabe, porque a gente também não lê muita coisa disso, mas as informações estão aí. A gente deixa passar porque a gente não vai além, né? André Luiz, missionário, no livro Missionários da Luz, ele cita muitas informações sobre a pineal. Isso em 1945. Pineal, que é a epífise, a gente tem hipófise e epífise. A epífise, para a medicina, até um tempo atrás, era um órgão em involução. Não sei se serve para alguma coisa, mas ela existe. E eles falavam que ela tinha bastante efeito, principalmente na adolescência, né? E o André Luiz tinha dado muito mais informações sobre a pineal. Não só ligada às emoções, como ligada puramente à mediunidade e aos fenômenos da mediunidade. Ela é a glândula de comunicação, né? E nessa época não tinha como comprovar isso. 45. Então era nos fatos, nas evidências que eles comprovavam, mas não tinha como fotos como tem agora, não tinha isso, né? Mas desde então, a ciência, desde essa época, veio passo a passo acompanhando esse estudo, né? E, de repente, eles constataram várias afirmações dadas pelo André Luiz lá atrás. Então, tudo que ele falou em 45, a ciência, depois de muito tempo de caminhada, ela veio comprovando. Tanto que comprovou que tem um super estudioso nosso, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um dos maiores estudiosos da glândula pineal. Eu já fui numa palestra dele, eu não lembro se foi lá no HC ou na Escola Paulista, no anfiteatro, não era grande, né? Não tinha onde se mexer. Os corredores, atrás, quase que em cima do palco, que ele deixou alguém, os mais velhinhos, né? Quase que eu desci para sentar lá. Lá fora tinha um corredor até que fosse para a rua bem longo, lotadésimo, não tinha mais onde pôr. Eram alunos e médicos, né? Então, as pessoas não têm coragem ainda, por exemplo, em entidades, né, como o hospital, de falarem sobre isso. Mas que existe grupos de estudo. Lembro que quando eu tinha uma colega de plantão, ela era muito pé frio. O apelido dela era Lúcia Morta, não tinha um plantão que não tinha um óbito. E a gente fazia plantão juntas, na terça-feira. Quando chamava, que tinha um paciente parado, a gente ia lá, não tinha como fazer, fazia tudo o que tinha que fazer, mas chegava uma hora, né? Então ela também era espírita. E tinha enfermeira que gostava de entrar com a gente em parada por causa disso. Bom, gente, acho que já deu, né? Quanto tempo está de droga, de massagem? Então chega, vamos chegar. Nem encosta no paciente para não transmitir energia. Vamos fazer uma prece, vamos conduzir esse espírito, né? Para não ficar assistindo tudo isso, se for do merecimento dele. Era muito gostoso. Muito mesmo, porque a gente depois bisbilhotava na família, ouvia alguém próximo para dizer como é que foi esse efeito do preparo. Para nós interessava o preparo do paciente, né, para o desencarne, para ir embora, o tempo dele já acabou. Fazia prece para a família lá fora. E ela era mesmo uma Lúcia Morta, ela atraía muito. E ela falava assim, ai meu Deus, a gente abria tudo porque suava. Não, tem mosca aqui. Manda a mosca, tira a mosca. Enquanto essa mosca estiver aqui, eu sei como é que é, eu tenho experiência.
esse paciente não vai morrer. Eu falava, ai, coitada, né? Eu conhecia, ela era problemática. E ela falava, tira a mosca daqui. A mosca não ia embora, era um inferno quando a mosca saía, gente. Não era brincadeira. O paciente dava o suspiro dele e ia embora. Então, assim, é muito interessante, né? Algumas coisas. Então, é isso. Então, pode caminhar junto? Agora tem que caminhar junto, porque os véus foram levantados e chega de mistério, não tem... A doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Então, meu Deus do céu, por que não? Né? Vamos abrir a cabeça. Então, eu não pus aqui, mas o hiato formado aí, a ponte nesse ato, é realmente a doutrina. Com relação à nova... Eu vou ter que falar rápido. Com relação à nova era, que faz parte desse capítulo ainda da aliança da ciência com a religião, são mais questionamentos, né? Acho que nenhum de nós não percebeu que as coisas estão modificadas, né? Claro que cada um de nós tem uma percepção, mas que as coisas estão se modificando, que a energia está diferente, que as coisas estão acontecendo de uma forma triste, estão, né? E olha que chama nova era. Então, o mundo está sofrendo por transformações. E a gente está sentindo, às vezes percebendo ou não, que a gente necessita a busca de alguma coisa maior. A gente está buscando alguma coisa para se apegar. Nós temos, e vou dizer, a doutrina, mas e quem não tem religião? Eu ouço isso todos os dias. Eu tenho que acreditar num ser maior, porque a gente tem que se apegar. Aí ele deu a brecha, a criatura deu a brecha, eu entro. Porque senão vai falar, você já está querendo pegar a carneirinha e vai levar para o seu quadradinho? Não, eu não fico pregando, mas se deu trela, se deu uma aberturinha, eu entro, vou devagarzinho, até onde eu acho que eu posso ir, mas a gente não pode perder a oportunidade, porque tem muitos necessitados, e a gente tem que dividir, devagar, sem querer pegar no laço e trazer aqui, né? E então o que a gente busca? Um porto seguro. Não importa que não seja doutrina. Um porto seguro é um templo religioso. É onde você encontra a serenidade, encontra a paz. E às vezes, quando você se permite absorver aquela energia, vem respostas para você. Desde que você permita, desde que a gente permita, né? Então, esses sinais, é bom que a gente fique e busque. Então, é ler, é estudar. Eu gosto muito de estudar em grupo, e a gente não tem essa disponibilidade de abrir um outro dia para estudar, mas é uma delícia isso, a gente cresce muito com essas conversas, né? Então, e a gente se pergunta, meu Deus, como que a espiritualidade superior vai conduzir a gente para uma evolução da humanidade? Como? É uma dúvida, eu tenho, não sei se vocês já pensaram nisso. O que vai acontecer? De que forma vai acontecer? Claro que a gente tem que viver um dia de cada vez, mas tem que se preparar. Tem que se preparar. Então é importante a gente, claro, né, pensar nos porquês, qual que é o propósito do Pai para isso. Todos os mundos mais evoluídos tiveram as suas transformações, tiveram. E aí estão mais evoluídos aí. Nós estamos tendendo a isso, né? Tem um princípio que é muito importante da gente ter em mente, buscar mesmo, né? A existência de Deus. Precisamos acreditar de fato na existência de Deus como uma inteligência suprema, top. Como causa primeira de todas as coisas, porque é o nosso Criador dos universos, e como um supremo amor que dirige toda a criação dele, todo o universo. Allan Kardec, na Gênese, cita
que a supervisão, porque tem nessas, eu pus isso, mas eu esqueci de explicar um negocinho. Por que eu coloquei essa citação? Porque fala, ô meu pai, você não olha por nós? Ô meu pai, por que eu estou passando por tudo isso? Né? Então, ele deixa bem claro na Gênesis assim, a supervisão da providência divina é individual. Tanto a nossa caminhada, como os nossos cuidados do Pai, é individual e plena. Ele sabe de todos os pormenores de todas as nossas vidas. Ele autorizou a programação de cada existência nossa. Então, ele sabe. Cada espírito está sendo cuidado nos mínimos detalhes, né, de cada existência nossa. E como somos espíritos imortais, então ninguém cresce abandonado. Ele não é um pai bom e justo, misericordioso, perfeito, ser supremo, criador. Como que abandona? Ninguém, não tem como. Ele é responsável pela nossa criação. Ele nunca vai abandonar, né? E tudo que envolve em cada vida nossa, todo movimento, todo acontecimento na nossa vida, não é nada desgringolado. Tudo isso faz parte da nossa programação reencarnatória. Então não adianta falar, por que nós estamos passando por isso? Por que eu? Sim, por quê? Por que não a gente? Porque é só para o outro pode, nós não, para nós não. Não, nós estamos aqui, é uma escola, tem que aprender. Se aprende na alegria, mal é mal a gente agradece momentos de alegria. Mas criticar, a gente critica quando as coisas saem errado do jeito que a gente não quer. Não é verdade? Então vamos pensar nisso. Está tudo certo. O cara está certo. Está tudo certo. Então, para que haja uma transformação da humanidade, é preciso que se comece a transformação individual. Cada um de nós tem que procurar a correção, o burilamento, tem que começar a melhorar, favorecer as virtudes e trabalhando para passar para... Acabou, olha, já trabalhei o meu egoísmo, já trabalhei o meu orgulho e prestar atenção no dia a dia, nas atitudes, se a gente realmente abandonou. E se a gente chegar à conclusão de que, poxa, está amenizando a minha carga aqui de... não estou ficando tão ranzinza, não estou julgando tanto o outro, estou xingando menos. Bom, percebeu? Beleza. Também não pode ser falso humilde no sentido de falar, eu sou muito pequenina, eu sou pequenina diante da grandeza de Deus Pai. Mas se nós temos a centelha de Deus dentro de nós, nós temos condições de sermos melhores. É só ter coragem para isso, né? Então, as transformações individuais, o que vai acontecer? As transformações, as mudanças morais, que é a nossa transformação nessa vida moral. Mudança de valores, mudança de mentalidade, mudança de escolhas. A gente tem coragem, tem que ter coragem para mudar, para continuar vivendo. Então, essas transformações, de uma forma ou de outra, não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, eu xingava bastante, que eu gostava de xingar. Sem o sentido certo do xingamento, mas eu gostava. Aí, um dia, nossa, mas a senhora está diferente, a senhora não está xingando tanto. Eu não estou mesmo? Não estou, eu nem percebia. Não estou. Então preciso me vigiar mais, não posso mesmo. Que agora, né? Aí eu falo, sabe que eu parei de xingar também, diminuir, me sentir melhor? Isso é só um exemplinho, né? Me sentir melhor. Beleza. Então, essa mudança que a gente, principalmente como espírita, é alvo de críticas, vamos mostrar que a doutrina está ensinando e a gente está aprendendo. Essa mudança na gente pode contaminar o outro. E o outro. E isso vai se espalhando, vai dispersando na coletividade. E na coletividade, como uma coletividade toda mesmo, até chegar em países. É como a cultura. A nossa música é super bem vista fora. Nossa cultura musical é super bem tolerada fora. Por que não outras coisas, outros exemplos? A nossa diversidade de religião respeitada ainda é aqui, é comentado lá fora. Não tem essa, você, não gosto. Não tem essa. Porque na hora da solidariedade a gente vê
que a religião não é barreira nenhuma. A gente sabe, como povo brasileiro, que é desse jeito. Bom, então, a gente precisa, principalmente, mudança nas escolhas. Às vezes, toda encarnação a gente vem com a mesma... habituado já a ter os mesmos comportamentos. E continua errando. Será que não está na hora da gente escolher, ou, só um pouquinho, de escolher, de mudar escolha, né? Porque se a gente continua praticando as mesmas coisas, a gente pode cair em erros de novo, e às vezes piores, e a gente vai se comprometer. Vamos embora, vamos usar, a gente nunca está sozinho. Tem anjos de guarda, tem os mentores, tem espíritos comprometidos com a nossa evolução, porque depende a evolução deles da nossa também. Então está todo mundo amarrado. Nós viemos para dividirmos, para somarmos também, multiplicarmos, né? Então, é preciso que mude. Então, a nova era, ela caminha no sentido da escala evolutiva espírita. A Terra está num patamar bem baixinho, dos espíritos inferiores, onde predomina orgulho, egoísmo e apego material. Nós vivemos, nós respiramos isso. E cada um desses itens é como raiz, dá raiz para outras coisas, para outros defeitos, que isso aqui está longe de ser virtude, né? E é muito difícil, porque a gente vem de várias vidas assim. Então, por isso que eu digo, vamos lá, vamos tentar lembrar no dia a dia, quando a gente aprende na palestra, nos cursos, e pôr em prática. As oportunidades estão sempre sendo dadas. Quem não aproveita é a gente, né? Então, nós tivemos, isso já foi comentado muitas vezes, o nosso progresso material foi estrondoso. Tecnologia, um monte de coisa, em todos os campos. Porém, teria que ter o progresso moral e espiritual para caminhar junto para o planeta se evoluir, para o planeta evoluir. Nós estamos nesse planeta. Mas não. A evolução, o nosso progresso moral e espiritual, foi muito pequeno. Foi pequeno demais. E Emmanuel dá um termo para essa defasagem aí, que é o descompasso entre o homem material e o homem moral e espiritual. A nova era, a intenção é que a gente desfaça esse descompassamento, esse descompasso, para que tudo corra paralelamente. Aí sim, aí vai ter a transformação do planeta para um mundo de regeneração e depois um mundo mais evolutivo e pronto. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. E eu estava lendo assim, de perdido mesmo, tudo que cai, que eu separei de material, eu nem lembrava, que eles falam assim, e é verdade, viu? Talvez, se a gente não negasse tanto a morte, talvez a gente teria uma evolução menos dolorosa e mais consciente. Porque pensa da gente ter inimigo eterno. Ninguém merece. Ninguém merece. Por isso, a graça de termos a reencarnação para os concertos, para o refazimento das uniões, desfazer as rusgas todas, as vinganças. A gente tem como, a gente tem ferramentas, estou falando nós, da doutrina. Então, a morte, eu sempre falei isso, a gente deveria fazer palestra sobre a morte. Por que não se fala da morte como se fala da vida? Por que não? Se a morte é só uma mudança, e a gente acredita na reencarnação, nós vamos ter outra oportunidade. Então, para que carregar inimigo eterno? Não, ninguém precisa disso. A gente está para desfazer esses laços, sabe Deus desde quando a gente os mantém.